galera, antes de começar o nosso vídeo, venho falar pra vocês de algo que tem sido fundamental no meu dia a dia aqui para me manter muito bem informado. De quem que você tá falando, Dieguinho? Da OneFootball. A OneFootball é extraordinária. O aplicativo é 100% de graça. Nela você tem notícias do futebol brasileiro, do futebol europeu e sul-americano na palma da sua mão. Além de poder assistir todos os jogos do campeonato alemão de graça. Você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí, toda vez que for no do Vascão, a OneFootball manda notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem. Roda a vinheta que depois da vinheta a gente chega aí com muita informação. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, rapaziada, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias do dia. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. E vamos logo às informações, ó. Tô vivo, tô bem. Tô um dia sem postar vídeo aqui no canal, a galera tá acostumada a me ver 2, 3 vezes por dia aqui. Mas quem me acompanha lá no Instagram me viu botando as caras lá pelo Instagram ontem. Até gravei um videozinho falando sobre NBA, falando sobre basquete. Tô vivo, tá, galera? Tô bem, graças a Deus. Bom, vamos logo aí às informações. Aconteceu muita coisa no dia de ontem, tem novidades do dia de hoje, então vou ter que dar uma recapitulada em tudo aí. Falando da pasta de departamento de futebol, segundo o companheiro Lucas Pedrosa, o Vasco tem de fato interesse no Alexandre Matos, ainda não chegou a fazer proposta, inclusive segundo os companheiros do canal Atenção Vascaínos, ele recebeu 2 sondagens da Major League Soccer, uma para a segunda divisão e uma possibilidade de dirigir uma equipe na primeira divisão também, nada concreto ainda, então caso o Vasco queira de fato profissional, tem que acelerar. O nome do Marcelo Teixeira que foi muito ventilado também, inclusive o companheiro Jorge Nicola fez um vídeo falando que conversou com pessoas da Ferroviária que confirmaram o contato. O Marcelo Teixeira desmentiu, falou que não foi consultado por ninguém do Vasco da Gama e deixou bem claro que a intenção dele é continuar trabalhando em clube empresa, que é o que acontece na Ferroviária, e ele não tem pretensão de trabalhar numa equipe profissional. Então o nome do Marcelo Teixeira, que está sendo muito ventilado no Vasco já há uma semana, o próprio veio a público que descartou. Falou que não tem interesse em trabalhar em equipes profissionais. Então a gente pode tirar já o nome do profissional da reta aí. Atualizando a própria situação ali da pasta, um nome que poderia chegar como coordenação técnica é o nome do Pedrinho. Pelo menos é o nome predileto da diretoria, segundo os companheiros do torcedores.com. Até aconteceu já um contato e o Dia foi mais a fundo. Chegou a apurar de que o contato do Vasco teria balançado o profissional, que tem uma multa com a Rede Globo para ele sair, ele tem que pagar uma multa. Então ele quer entender um pouco melhor qual é essa situação do Vasco. Não chegou a ter ainda uma proposta, há conversas. Inclusive o profissional foi eleito pelo 2º ano consecutivo o melhor comentarista ex-atleta do Brasil. Até parabenizar o Pedrinho aqui, que é um cara extraordinário, é um cara que vira e mexe. Eu troco ideia com ele no WhatsApp também. Pedrinho, tu tá voando, irmão. Parabéns aí. Realmente você é um cara diferenciado. Seria um cara que, assim, cairia como uma luva dentro do Vasco para fazer essa função. Primeiro que é vascaíno, é um cara super respeitado pelo mercado externo, pelo que ele construiu na própria Rede Globo como comentarista, tem muito respeito das outras instituições e é um cara que entende muito de parte tática, técnica, ele enxerga o futebol a médio e longo prazo, seria um cara para o Vasco ter ali durante muitos e muitos anos. Agora, para o próprio Pedrinho, será que é interessante largar a estabilidade que ele tem hoje na Rede Globo? É hoje considerado o melhor comentarista, ex-jogador de futebol. Então, sinceramente, para ele, a gente sabe como é que futebol, as coisas mudam muito rápido, maus resultados, a galera perde a cabeça de todo mundo e tal. O Pedrinho, eu acho que ele teria que avaliar isso aí muito bem. Mas o Pedrinho tem muita vontade de trabalhar com o futebol diretamente. Enfim, qualquer atualização sobre essas pastas eu trago para vocês aqui no canal. Vamos falar agora de jogador. O Vasco essa semana anunciou a renovação contratual do goleiro Rolls. O contrato dele ia até o final do ano. O Vasco estendeu até o final do ano que vem. O Lucão teve algumas sondagens e o Vasco tem a expectativa de que chegue alguma
uma proposta na janela de janeiro. O jogador tem passagem pelas seleções brasileiras de base, foi campeão olímpico, apesar de não ter jogado com a seleção brasileira, e fez 27 jogos já na equipe profissional, mesmo com uma idade muito baixinha. O Lucão tem apenas 20 anos de idade. O Vasco tá precisando fazer caixa e vendo o Lucão um ativo. Então, se chegar alguma proposta interessante para o Vasco deve sim fazer negócio com o Lucão. Então o Alexander, que tem contrato até setembro do ano que vem, o Vasco talvez pode ser que dê uma esticadinha até o final do próximo ano. Vanderlei não fica, quem pode ser que ganhe mais oportunidades é o Rolls, beleza? Vamos falar também agora de Bruno Gomes. Segundo os companheiros do canal Atenção Vascaínos, teria sido retomado as conversas com a equipe do Spartak Moscou, que chegou a procurar o Vasco no meio do ano e o Vasco negociou ali entre 1 e 2 milhões de euros. O Vasco não aceitava menos de 4 milhões e aí a negociação brecou. Se hoje o Spartak pagar os 4 milhões de euros, que é o que o Vasco queria lá atrás, o Vasco receberia na casa aí de 25 milhões de reais. Não sei se vai chegar de fato a tal proposta, se vai evoluir para isso. O jogador jogou uma Série B, o Vasco não subiu, então a situação aí do Vasco exigir muito por ele também é complicado. Certo é que o Andrei não deve ficar, então o Vasco vai passar por uma reformulação muito grande. No próximo vídeo eu vou trazer a situação contratual para vocês, tirando os garotos da base, apenas 5 jogadores do atual elenco profissional do Vasco ainda tem contrato para o ano que vem. Um deles, o nosso capitão Leandro Castan. E o seguinte, o nome dele começa a ser ventilado lá no Fortaleza, que hoje inclusive joga o lateral direito Iago Pikachu. A situação é a seguinte: o Leandro Castan tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. Ele aceitou reduzir 50% dos seus vencimentos, mas dentro do novo salário foi feito também ali renegociações de dívidas. Segundo os companheiros do torcedores.com, o que o Vasco paga para ele dentro de salário e também dívidas para trás dá algo em torno de 300 mil reais. E o Fortaleza está pensando no jogador pelo seguinte: o Marcelo Benevenuto, que é zagueiro do Botafogo e foi para o Fortaleza emprestado para jogar o Brasileirão, o contrato dele de empréstimo encerra no final do ano. O Botafogo está de volta à Série A e viria com bons olhos o retorno do zagueiro. O Fortaleza não teria condição de comprar o jogador, então tá trabalhando já com a possibilidade de perder o Marcelo Benevenuto. E eles veem no Leandro Castan uma boa oportunidade, um jogador com 35 anos de idade, experiência já em Libertadores, competição que provavelmente Fortaleza vai jogar no ano que vem. Então o nome do jogador já é avaliado internamente. Então pode ser que chegue uma proposta do Fortaleza para o nosso capitão Leandro Castan. Então são essas as situações que mudaram agora no departamento de futebol do Vasco. Daniel Amorim. Segundo a jornalista Jéssica Dias do canal Atenção Vascaínos, o Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial para renovar o contrato, mas ele entrou em contato com o presidente da Tombense, que inclusive vai jogar a Série B do ano que vem. A equipe mineira ascendeu à segunda divisão, da terceira para a segunda, mas a equipe mineira não colocaria muita dificuldade para que o jogador seguisse no Vasco. Agora tem que chegar a um acordo com a equipe mineira. Não sei se eles negociariam novamente por empréstimo ou se gostariam da compra em definitivo do jogador. Então tem muita coisa mudando. Uma situação breve também: ontem o Vasco jogou o jogo de ida da final da Copa Rio OPG, ou a OPG como ela é mais conhecida, Otávio Pinto Guimarães. O Vasco jogando em casa no Nivaldo Pereira chegou a estar perdendo por 3-0, mas no finalzinho o atacante GB guardou 2 gols e diminuiu o estrago. O jogo de volta é sobre mando do Botafogo e o Vasco tem que reverter essa diferença aí de 1 gol. O GB inclusive tem idade de sub-17 ainda, ele fez aquela final do Campeonato Brasileiro entre Vasco e Flamengo. O Andrei Santos, que eu falei dele aqui no canal no último vídeo, ele também jogava nessa mesma equipe, então nós temos alguns jogadores se destacando aí, beleza? Para finalizar, amanhã em São Januário tem um jogo entre Vasco e Remo. A equipe do Remo está muito pressionada, vem tropeçando nas últimas rodadas e tem 41 pontos, está na bica da zona de rebaixamento, e em caso de derrota para o Vasco, pode ser que entre no Z4, e após esse jogo do Vasco, só vai restar
um jogo. Inclusive, a torcida do Remo fez uma grande festa, recebeu a equipe no aeroporto para que eles pudessem embarcar e vir ao Rio de Janeiro para poder jogar essa partida. Então, para quem está esperando um jogo tranquilo amanhã em São Januário, nós vamos ver uma equipe do Remo jogando na base do desespero. Então, se o Vasco não entrar ligado, a galera entrar meio na sacanagem só para cumprir tabela, tá arriscado o Vasco passar mais um vexame dentro de São Januário. Exemplo clássico disso aí foi a derrota vexaminosa para a equipe do Vitória. O Vitória tá dentro da zona de rebaixamento ainda, é o 18º colocado, é a segunda equipe dentro do Z4 e o Vasco conseguiu a proeza de tomar um 3-0 do Vitória, possivelmente com chances muito grandes, deve ter se rebaixado. Então o Remo, que é uma equipe um pouquinho melhor, tá mais acima na competição, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Se o Vasco entrar do jeito que entrou contra a equipe do Vitória, tá arriscado mais uma vez fazer o seu torcedor passar mais um vexame. E ninguém aguenta mais o Vasco passando vergonha. Faltam apenas 2 jogos para acabar a competição. Tem esse jogo na sexta-feira. O campeonato fecha no domingo da semana que vem. Bom, galera, é isso. Essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais à noite eu chego com mais informações, beleza? É isso, galera. Chegou até que dar essa moral. Deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, qualquer momento, de volta. Mas tamo junto. Valeu, fui!